Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado O Deus que Escolheu Nascer. Na verdade, esse texto é muito simples, acho que não tem nada assim a acrescentar de muito especial, porque ele se auto-esclarece. Mas eu vou ler com os irmãos, tá bom? É um devocional feito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, vamos aprender um pouquinho sobre o Deus que escolheu nascer. E vamos iniciar orando. Senhor Jesus, que nós possamos compreender, te louvar e estar vivendo uma vida santa, porque tu deixaste a tua glória e resolveste vir ao mundo para nos abençoar. Meu Pai, que nós possamos reconhecer isso e que possamos ter uma vida digna desse teu amor. É o que te pedimos, em teu nome, Jesus. Amém. Bem, irmãos, então o texto, para variar, é Lucas 1. Já estamos há 3 dias aí lendo Lucas 1, então os irmãos já estão familiarizados, né? Aqueles que não têm uma Bíblia, que não têm o hábito de estar com a Bíblia, hoje vão reouvir esse texto de Lucas 1, que fala sobre o anúncio do nascimento de João Batista e, enfim, né, do anjo que apareceu e tal. Então, vamos lá. Começa assim. Muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e servos da palavra, depois de investigar tudo detalhadamente desde o início. Também decidi escrever um relato preciso, excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. Então, Lucas está escrevendo para Teófilo a respeito das coisas que aconteceram sobre o nascimento de Jesus. Então, ele vai falar primeiro sobre o nascimento de João Batista. E diz assim, ó, que quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril, e ambos já estavam bem velhos. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como é costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso, e ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho, nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor, seu Deus. Será um homem com espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para os seus filhos e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho e minha mulher também é de idade avançada. E o anjo respondeu: sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Foi ele quem me enviou para lhe trazer essas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Amém? Bem, então o Deus que escolheu nasceu. Este é o nosso tema e o nosso versículo-chave é o 6, que diz: enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê.
Bem, se há uma circunstância sobre a qual a gente não tem qualquer controle, é o nascimento, né? Então, a gente nunca pôde opinar quando que a gente ia nascer. Eu, por exemplo, nasci em março. Ah, meu Deus, eu quero nascer em dezembro, em janeiro. Não, a gente não teve qualquer pitaco a dar nessa situação. Nós simplesmente chegamos ao mundo sob circunstância que a gente não planejou e nem pediu, né? Então, inclusive, existem aqueles filhos mal criados que respondem aos pais: eu não pedi para nascer, não pedi para nascer. Não pediu mesmo e nem pedi se ia nascer, porque isso está sobre a égide de Deus. Deus é que sabe quando a gente nasce, como a gente nasce e de como que vai ser. Mas com Jesus não foi desse jeito, né? Com Jesus foi de um modo muito especial, porque ele não foi movido pelas circunstâncias. Não, foi de um jeito muito especial. Por quê? Porque ele era Deus. Ele é Deus e ele se fez carne para habitar entre nós. Então, Jesus podia, assim, ter escolhido uma família bem diferente. Afinal, uma jovem que desposada não era a figura esperada para ser a mãe do Messias. Então, ele podia ter escolhido, sei lá, uma família que já tivesse estruturado, tivesse certinho. Ele podia ter escolhido uma realidade socioeconômica diferente, porque uma família pobre não poderia abrigar a vida de um grande rei. Então, Jesus podia ter nascido num lugar rico. Lá no reino, lá no Herodes, ele podia ter escolhido uma coisa melhor, né? Não nascer no meio da palhinha lá, sem envolto em pano. Podia estar... Escolheu ser mal parado financeiramente, né? Ele podia ter escolhido uma época bem diferente, porque naquela época, assim, a política estava super conturbada, a situação dos judeus era cada vez pior, os romanos cada vez estavam avançando mais, tinham culturas diferentes, a cultura grega estava subindo, cada vez era mais importante. Talvez ele pudesse ter encontrado maior aceitação dos seus ensinamentos se ele chegasse lá na Grécia e falasse: olha, eu sou um filósofo, eu sei das coisas. Então, talvez as pessoas lá na Grécia parassem mais para ouvi-lo. Então, ele podia ter escolhido coisas muito diferentes. Não precisava ter nascido naquela noite, né, onde não tinha vaga, no meio do estábulo, um ambiente mais legal, algo mais acolhedor. Mas Jesus não, né? Jesus, como sempre, ele faz as coisas do jeito que ele quer, não está amarrado com nada, nem ninguém, nem com nenhuma regra. Então, ele tinha total direito e total poder para fazer a escolha melhor acerca do seu nascimento. Mas ele escolheu as circunstâncias mais difíceis, mais adversas, mais sem a gente poder compreender por que alguém faz uma escolha dessas para vir para este mundo. Então, quando a gente olha para Jesus como um bebê indefeso, vítima das condições desse mundo, ai, coitado, né? Ai, o mundo não tinha nada para oferecer para aquele bebezinho, ai, coitadinho. Mas a gente não pode esquecer que aquele bebê, na manjedoura, envolto em panos, né? Aos cuidados de Maria e de José, era a encarnação de Deus. O Deus estava presente ali naquele bebezinho. A gente não pode esquecer disso. Então, as condições de seu nascimento não se deram por escolha de homens. Não foi ninguém aqui na terra escolheu quando Jesus deveria nascer e onde ele deveria nascer. Mas foi uma escolha divina. Eles, Pai, Filho e Espírito Santo, é que escolheram onde, como, em que situação Jesus iria nascer. Então, tal como ele escolheu a cruz, ele também escolheu a manjedoura. E tal como ele escolheu a cruz e a manjedoura, ele escolheu vasos de barros como nós. Ele me escolheu e ele escolheu você. Então, isso é uma alegria indizível, né? Que nós possamos nos lembrar a cada dia que Jesus poderia escolher qualquer coisa e qualquer pessoa, mas ele, segundo a sua misericórdia infinita, preferiu escolher você. Ele preferiu escolher a mim. E é por isso que a gente não pode perder tempo.
Nós que já conhecemos o Salvador, que temos Jesus Cristo na nossa vida, temos que viver uma vida santa de forma a cada vez mais nos edificarmos, nos tornarmos pessoas melhores. E você, meu irmão, que ainda não conhece Jesus Cristo, que ainda não falou com a sua boca, Jesus Cristo, eu aceito o seu sacrifício na cruz. Eu aceito que o Senhor me amou antes que eu o amasse. A hora é agora, irmãos. A hora é agora. Bem, o nosso manancial termina assim, olha. Cristo escolheu a manjedoura. Ele escolheu vasos de barros. Ele me escolheu e escolheu você. Amém? Bem, esse é o maior presente para a nossa vida. Eu me despeço aqui, ó, com meu abraço fraternal. Olha só, com meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né, com a nossa palavra de ordem que é saudades.